Oi meninas, hoje eu vim gravar aqui para vocês um vídeo referente a descolamento das unhas, tá? Que é o que eu sinto que as meninas têm mais dificuldade, que é o que chega mais de perguntas para mim. Então eu vou colocar aqui para vocês algumas questões que eu acho que vai ajudar vocês, tá? E vamos começar assim pela preparação da unha, né? Que é o início de tudo. E acredito que na preparação da unha é o início de tudo, tá? São N os fatores, mas vamos tentar aí falar algumas dessas N's probabilidades de coisas que a gente, no decorrer de todo o processo de uma colocação, sendo ela por tips, ou sendo ela por molde, ou sendo ela por fibra, a gente consiga aí tirar algumas coisas que possa vir a acontecer, tá? Vamos começar pela preparação da unha. Primeira coisa, quando a cliente chega lá no salão ou no cantinho de vocês, é lavar as mãos, né? Porque a gente chega de vários os lugares, né? E a gente não sabe de onde vem a cliente, na verdade. Então, nada melhor do que a cliente, em primeiro lugar, lavar as mãos, tá? Após lavar as mãos, eu vou até colocar aqui os itens mais importantes, gente, e vocês anotem, tá? Porque é importante a gente ter isso por escrito, lavar as mãos, tá? Isso é de extrema importância, nada que o sabão não tire, né? Logo em seguida de lavar as mãos, vamos fazer a asepsia, né? E eu, particularmente, gosto muito do produto da Cútil, né? Porque o antibactericida, porque aquele mata 90% de todas as bactérias que a gente possa vir nas mãos, tá? Eu vou até mostrar aqui pra vocês o que eu gosto. Ó, eu tenho aqui, tá? Esse é um que eu adoro. Eu faço asepsia com ele, tá? Eu tenho certeza que ele, além de estar fazendo matando 90% das bactérias, ele também faz uma pequena desidratação, tá? Mas isso não tira o trabalho do desidratador, tá? Então, ele vai fazer a asepsia, tá? Isso é de extrema importância. Não é para usar assim, no caso, eu não indico o álcool 70, tá certo, gente? Esse é um produto que deve ser usado para fazer a asepsia. Pode ser outras marcas, a marca que você mais gosta, a marca que você mais utiliza, mas tem que ser um antibactericida, tá certo? Vamos fazer a asepsia, tá bom? Eu gosto muito dele, o antibactericida. Então, passar aqui o antibactericida da marca que você preferir, tá? Eu gosto muito desse da Cútil, que ele mata 90% de todas as bactérias, tá certo? Depois que você fizer esse procedimento, nós vamos para a cutícula, a parte da cutícula. E nós sabemos que a parte da cutícula, nós temos aí as três partes da cutícula. Tem a cutícula morta, tem a cutícula da parte viva e temos também o epiterígio, tá? O epiterígio, gente, eu vou até desenhar aqui pra vocês de uma outra cor, tá? Aqui, ó. Vou desenhar uma unha. Depois eu vou pôr mais pertinho pra vocês tirarem uma foto, tá? Ó. Aqui, nós temos, eu vou desenhar de outra cor, verdinha.
nós vamos ter aqui, bem aqui de verdinho, eu vou colocar a parte que nós temos o eponíqueo. Vou fazer uma flecha aqui que é o eponíqueo, tá? O eponíqueo, ele tem ligações sanguíneas, tá? E ele tem terminações nervosas, ou seja, é a parte da cutícula que tem a sensibilidade, que não deve ser retirada, tá certo? Que é onde vocês têm aquele famoso picadinha que sangra, tá? Que não deve ser retirada, tá? E logo abaixo, eu vou colocar aqui de azul, logo bem abaixinho, temos a cutícula. Vou puxar para esse lado aqui, a cutícula. Que é um tecido morto. Que é um tecido morto. Que essa é a realmente parte que devemos tirar, tá certo? É o tecido morto que a gente deve tirar. Então, que fica logo abaixo do eponíqueo, que não deve ser retirado, que é a parte que tem as terminações nervosas e as ligações sanguíneas, tá? E aqui, de cor de laranja, eu vou pintar, que fica logo dentro e em cima da nossa lâmina ungueal, existe a... Eu vou puxar aqui para baixo, ó. Que fica o epiterígio, ó. O epiterígio. O epiterígio, eu expliquei tudo isso para vocês, por quê? Exatamente para chegar no epiterígio, nesta parte aqui. O epiterígio é uma parte da cutícula que fica em cima da nossa lâmina. E se a gente não retirar essa parte, é exatamente essa parte que deve ser retirada, que fica entre o alongamento e a nossa lâmina. Que se não retirar, ele vai crescendo e vai fazendo com que tenha essa divisão, entre eles tenha algo. E ali pode entrar água, pode ter infiltração, e aí nesse caso a gente dá oportunidade aí para se ter uma infiltração, depois da infiltração se ter uma bactéria, e aí em si pode ter aí o que a gente chama de descolamento, tá? Um dos maiores problemas aí para a gente encontrar o nosso descolamento, tá? Se não for retirado no momento em que a gente estiver fazendo aquele levantamento da cutícula, né? O afastamento da cutícula na hora da preparação da unha e a retirada desse epiterígio, tá certo? Que é essa parte que fica grudada na unha. Ela é transparente e ela fica bem grudada. Então, a gente tem que retirar, tá? Depois disso, volto aqui para os meus outros motivos. Depois disso, vem as ranhaduras. Que nós devemos fazer com com a nossa lixa, para que a gente tenha a absorção dos produtos que a gente vai colocar. Aí existe mais um motivo que a gente deve prestar muita atenção. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem aí uma lixa que já está muito defasada, muito utilizada, muito velha. E isso faz com que não faça as ranhaduras corretas. Então, o que eu poderia dizer para vocês? Deixar uma lixa
somente para acabamento e uma lixa somente para fazer a preparação. E aí a gente sabe que poderíamos não correr o risco de estar com uma lixa velha. Então, ter uma lixa somente para essa função, a gente vai ter a certeza de que não estamos com uma lixa velha. Então, ter uma lixa nova, para que a gente possa fazer as arranhaduras de cima para baixo, tá certo? Que é como a unha cresce. E essas arranhaduras também não pode ficar lá arranhando, arranhando, arranhando. Por quê? A gente tem que tomar o devido cuidado, porque essa arranhadura não pode ser muito profunda. A gente tem que fazer uma arranhadura com muito cuidado. É somente para tirar a oleosidade, o brilho e fazer umas arranhaduras para que os produtos possam fixar. Essas arranhaduras, elas não podem ultrapassar o limite, né? O que é ultrapassar o limite? Ultrapassar o limite é assim, a nossa lâmina, ela tem aí cerca de 100 a 150 camadas de queratina. E nós podemos tirar aí dessas camadas de 3 a 5 a 7 camadas. Então, nós podemos fazer somente uma arranhaduras leves. Então, se a gente tiver com essa lixa aí correta, essa lixa nova, de 100 a 120 ou de 100 a 180, a gente consegue fazer aí uma arranhadura correta, tá? Depende da profissional, depende da pessoa. Você pode ter aí a sua escolha, uma lixa que seja uma lixa buffer, você pode ter uma lixa de 100, 120, a 180. O importante é não ultrapassar aí uma lixada, de fazer somente uma arranhadura, tirar o brilho, tá certo? E não ultrapassar o limite aí, tá bom? E a minha dica é deixar uma lixa somente para a preparação, para não ultrapassar, tá? Lembrando que é de cima para baixo, tá? E não ultrapassar aí de ficar lixando, tá certo? Outro ponto que eu acho de extrema importância é quando fazer essas arranhaduras, limpar. Muita gente deixa de fazer essa limpeza. Pegar uma escovinha, tirar aquele pozinho, passar novamente o antibactericida, tá? Pegar um algodãozinho e limpar, ou seja, tirar 100% aquele pó. Então, aqui, ó, tirar 100% aquele pó, tá? Por dois motivos. Primeiro, pelo motivo de deixar a unha 100% limpa, para vir os demais produtos e poder fixar o produto correto, que é o desidratador, o adesivador, a capa base, enfim. E segundo, para não danificar o produto que você tem, tá? Para as demais unhas. Ou seja, tirar aquele pozinho vai fazer com que o seu produto se mantenha, porque se todas as unhas que você tiver fazendo, você não fizer essa limpeza, você tá levando para aquele pote aqueles resíduos que a gente tem do pozinho. E aí aquele produto que você tem vai ficar danificado, porque ele tá levando o pozinho de todas as unhas. Então aquele pote que poderia durar um ano, vai durar bem menos, né? A qualidade dele vai mudar. E a sua unha que você tá fazendo com aquele pozinho, aquele outro produto que você vai trazer para a unha dele, vai ter resíduos ali. Então, a probabilidade de daquele produto fixar naquela unha já não vai ser 100%. Então, é importante, depois que você fizer essas arranhaduras, passar o antibactericida com algodãozinho, limpar 100% para tirar toda aquela aquele pozinho que fica entre as rachaduras que você fez na unha, tá certo? Então, mais uma dica. Agora, gente, eu vou colocar um pouquinho assim mais à frente para vocês tirarem uma foto, tá? Para vocês terem aí com vocês, tá? Todas essas informações que eu passei é de extrema importância para que vocês tenham anotado. Então, volte o vídeo, tá? Anote.
volta o vídeo, deixa anotadinho, porque é de extrema importância para vocês terem em mãos isso, tá? Num caderno, né? Eu sempre falo para vocês, revejam o vídeo, anotem, porque é importante. É melhor do que ficar perguntando, gente, porque na pergunta que vocês fazem, vocês só vão ter a resposta daquele. Mas se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver tudo aquilo, tá certo? Vamos continuar. Depois disso, vem o desidratador. Primeiro produto que vocês vão colocar com a unha bem limpa. Desidratador. Desidratador. O desidratador, ele vem para quê? Assim que você passa o desidratador, ele vai até lá embaixo, pega a umidade, a água e sobe. Se ele fizer esse processo bem rápido e evaporar bem rápido, é porque ele é uma unha seca. É o desidratador quem vai dizer para você qual tipo de adesivador que você vai utilizar logo em seguida. Então, se esse desidratador evaporar rapidamente, ele é uma unha seca, porque ele foi, buscou a água, a umidade e subiu. Se ele fez todo esse processo rápido, é porque é uma unha seca. Então, ele vai usar o adesivador, que é o Prime, ele vai usar o Prime adesivador sem ácido, né? Que é a maioria das unhas que nós temos, tá certo? Agora, se ele for um desidratador que você passar e perceber que ele demorou para evaporar, é porque ele foi, buscou a água, buscou a umidade, demorou para subir, é porque é uma unha úmida. Tem muita coisa para ele desidratar lá embaixo. Então, ele é uma unha úmida. Então, ele sendo uma unha úmida, ele já está mostrando para você que ele precisa de um adesivador ou um prime com ácido, tá certo? Então, cada unha é uma unha diferente. Você precisa conhecer a unha do seu cliente. Então, é importante você perceber qual tipo de unha você está trabalhando para poder aplicar o produto correto. Então, nessa hora, você passando o desidratador, espera o produto agir, evaporou, você já sabe qual é a unha que você vai trabalhar e aí nós vamos passar para o adesivador. O adesivador, gente, é igual ao Prime, que muita gente tem dificuldade. O desidratador é igual ao pH. Cada empresa coloca um nome diferente. Então, por exemplo, a maior parte coloca o desidratador como pH. A maior parte coloca o adesivador como Prime. Mas, por exemplo, a Cútil coloca o desidratador como um PrEP. E o adesivador como Fusion. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, vai para o Google, né? E faz essa busca. Eu quero saber do pretinho básico, como que chama o desidratador, como chama o adesivador. E o Google vai te mostrar a tradução disso, tá certo? Então, claro que a maior parte, é o que eu falo, a maior parte do desidratador é pH alguma coisa. pH balance, o adesivador, a maior parte é prime com ácido, prime sem ácido, mas algumas empresas não usam essa mesma nomenclatura. A Cútil, por exemplo, não usa. Então, o desidratador da Cútil é o Prime, é o PrEP. O adesivador é Fusion. Então, a capa base não chama capa base da Cútil, chama passo 3. Então, gente, quando tiver alguma dúvida, nada como o Google. O Google é só você falar, olha, eu quero saber como chama o desidratador da marca XED. Ele vai te mostrar. Então, o Google também pode ajudar vocês, tá bom? Então, o adesivador primer. O adesivador, ele serve como uma cola para o gel,
tá? Quando você passar o adesivador, ele vai servir para o próximo passo. Ele vai aderir aquele próximo passo. Então, ele serve como uma cola. Então, eu vou usar para não ter, né, muitas alunas dizem assim, eu vou usar o adesivador, o primer, com ácido para todas, para não ter problema. Não, gente. Cada unha tem uma característica. Então, aqueles que não têm unha úmida, não é para usar o primer com ácido, é para usar o primer sem ácido. Só utilizar primer com ácido em unhas roídas, em unhas muito oleosas, em unhas úmidas. Então, vamos ver qual é a característica daquela unha e aplicar o produto correto, tá? Quando a gente, o adesivador, o primer, ele vai servir como uma cola, tá? Mas cada um deles tem as suas características também. Então, o primer com ácido é somente para unhas úmidas e unhas roídas. Então, vamos utilizar somente nesses casos. É importante na mesa ter os dois, tá? Tanto com ácido e tanto sem ácido, tá certo? Outra coisa que eu acho muito importante é vocês utilizarem produtos, e aqui a gente está lidando com química, né? Então eu sempre falo para as minhas alunas, evite ficar misturando produtos de várias marcas ao mesmo tempo, né? Eu uso o desidratador de uma marca, uso o adesivador de outra marca, uso a capa base de outra marca. A gente está lidando com várias marcas, com produtos químicos, eu oriento sempre usar os produtos da mesma marca, tá? Para evitar que tenha incompatibilidade de produto, tá certo? Claro que usar um produto diferente não vai fazer a diferença, mas evitem, né? Vamos usar sempre o mesmo produto, da mesma marca, não que você não possa usar produtos diferentes, não é isso, né? Então, eu uso o produto da Cútil porque eu gosto, então eu uso tudo da Cútil. Mas se de repente eu não tenho vamos supor, o Prime, com ácido, eu uso a canetinha da Pio Bello, porque eu gosto muito. Então, quando eu uso Prime com ácido, eu uso só a caneta da Pio Bello. Mas o resto é tudo da Cútil. Então, tipo assim, um produto não vai fazer diferença, entende? Não que não possa, mas evitem para não dar incompatibilidade, tá certo? Depois do adesivador vem a capa base, tá? Capa base. Aí muitas meninas às vezes me perguntam, mas tem que fazer a capa base? Mas pode fazer a capa base com gel? Sim. Aí eu digo assim, olha gente, já que existe o produto apropriado para fazer a capa base, vamos utilizar o produto da capa base. Por quê? É importante fazer a capa base? É essencial fazer a capa base. Por quê? A capa base, gente, é assim. A gente faz a capa base e eu vou explicar para que serve a capa base. A capa base, ela é essencial porque é a ligação entre a unha natural com o produto que vai ser utilizado em cima. Então, assim, pense que a unha natural tá aqui aberta, cheias de... A gente não faz as ranhuras? Então, a gente tá com as unhas abertas, com as ranhuras. Quando a gente faz a capa base entra nessas ranhuras. E quando ela vai para a cabine, ela sela. Ela fica selada. Se a gente dá alguma porrada, alguma coisa, ela não sela. Ela fica lá, firme e forte. Se a gente se a gente passa uma camada de gel naquelas ranhuras que a gente tá, ela vai fazer assim e vai para a cabine. Se a gente dá uma porrada, ela faz assim. Ela descola. Descolou.
Quantas vezes você quebra a unha quebra aqui, ó, lasca, leva metade disso daqui, mas esse pedaço que tem o pedaço do leito fica, porque ali tem a capa base. Então, gente, é importante, é essencial a capa base, porque a capa base, ela é feita para interlaçar dentro das fibras que foram abertas na nossa unha. Então, ela, quando a gente passa a capa base, ela entra naquelas ranhuras que a gente fez e quando a gente leva para a cabine, ela sela. E quando a gente dá uma porrada na unha, isso daqui não sela. Não dessela porque ela tá firme ali. E o gel, quando a gente passa em cima da nossa camada de unha, ela vai passar assim, ó, ela vai dar a camada e ela não entra dentro daquelas camadas e daquelas ranhuras, ela faz uma capa assim, ó. E quando ela vai pra cabine, ela fecha. E aí, quando dá a porrada, ela solta. E a capa base não. A capa base foi feita para entranhar dentro das fibras que foram abertas com a lixa. Então, a capa base, gente, é essencial. E a capa base é essencial fazer com o próprio produto da capa base. Então, gente, é importante fazer a capa base? É essencial fazer a capa base, tá? Então, a lixa, que a gente falou anteriormente, ela abre as escamas. O desidratador, ele vai desidratar as escamas. O adesivador, a gente tem que passar um pouco produto para que ele abra caminho para que venha a capa base. Porque ele gruda, né? Na verdade, ele tá ali servindo ele serve, o prime, o adesivador, ele serve como uma cola. Então, ele tá ali esperando a capa base. E a capa base, ela entra nas escamas e faz essa ligação entre o produto que tá sendo, que tá vindo logo em seguida e entre a nossa unha. Então, a capa base é de extrema importância. Por isso que eu digo, gente, capa base é para ser feito. Capa base é importante, né? E muita gente fala, eu vou fazer minha capa base com gel mesmo. Ok, vai fazer. Só que o gel, ele vai fazer esse papel, vai para a cabine, ele vai fechar assim, e quando der uma porrada, ele vai se desgrudar. Porque ele não tem esse papel de entrar dentro das escamas que foram abertas. E ele não sela assim como uma capa base. Tá certo, gente? Então, a capa base foi feita para entranhar. E essa ligação entre eles, depois da cabine, evita totalmente esse descolamento. Muitas vezes a unha quebra aqui, mas o pedaço que tá o leito, fica aqui. O resto quebra, mas o processo do leito tá aqui. Tá certo, gente? Então, a capa base é de extrema importância. E a capa base, ela fica 30 segundos, vou pôr aqui, 30 segundos na cabine. Tá certo? Outra coisa que é de extrema importância, não deixar nenhum produto encostar na cutícula, tá? Nem gel, nem o desidratador, nem o adesivador, tá? Nada. Outra coisa que é de extrema importância, que eu falo sempre, é a cabine, que a gente tem que ver sempre. Essa cabine, ela tem durabilidade também, gente. Ela tem duração. O tempo dela é importante. Vocês precisam ver. Ela não dura eternidade. A gente tem que ver se a gente comprou a cabine que é a original, que pode durar 1 ano, 2 anos ou 3 anos. A gente tem que ver se a gente comprou a cabine do Xing Ling, que dura 6 meses. E tem que trocar. Não é uma coisa que dura para sempre. Tá certo? Então, vocês têm que prestar atenção nessa. Tem que prestar atenção se comprou aquelas que tem 4 lâmpadas somente lá dentro. Essas lâmpadas, essas cabines, então, são horríveis, porque
Ali tem as lâmpadas que vão continuar acendendo, porém, elas têm um líquido que quando elas terminam o líquido ali, que é o que polimeriza, elas continuam acendendo, mas não está polimerizando mais. Então, essas é pior ainda. Qual é a cabine que a gente tem que ter? É aquela cabine que tem várias lâmpadas, que o que polimeriza o gel de vocês é as lâmpadas. Então, a gente, quanto mais lâmpadas tiver, melhor. As lâmpadas têm que estar espalhadas por cima, por lado, atrás. Então, elas têm que estar... é um céu estrelado ali dentro da cabine. Quanto mais lâmpadas tiver, melhor. Quanto mais espalhadas tiver, melhor, tá certo? Vocês têm que prestar atenção nisso, na quantidade de lâmpadas, como elas estão espalhadas. A cabine tem que ser UV, LED UV. Então, se vocês estiverem usando o gel LED, é 60 segundos. Se estiver usando o gel UV, é 2 minutos. A cabine, de preferência por dentro, tem que ser branca ou prata. 48 watts, 78 watts, isso é a informação que a gente tem da cabine, que ela puxa de energia, não é o que ela vai estar polimerizando, tá certo, gente? Então, a polimerização vem em cima das lâmpadas, é isso que vocês têm que ver, é a quantidade, tá certo? Lembrando também que a gente precisa ver, que nem a Sun. A Sun, ela é uma cabine muito boa, mas tem que ver se vocês estão comprando a original ou se vocês estão comprando a do Xing Ling, né? Então, aí, para vocês verem se elas se elas vão durar 6 meses ou se elas vão durar 3 anos, né? E aí, vocês precisam prestar atenção quando que elas já não estão mais polimerizando a unha de vocês. Tá? Se elas estão demorando muito para polimerizar, aí você já tem que ficar esperto. Nossa, mas tá demorando mais do que o normal. Então é porque as luzes já não estão boas. Então vocês já tem que ficar com a pulga atrás da orelha, né? Ah, ela polimerizava mais rápido, então tá demorando mais. Então aí vocês já começam a ver que ela já tá ficando um pouco mais lenta, tá dando mais infiltração, o cliente tá voltando com mais unha quebrada. Então, vocês já começam a perceber que tem coisas que estão acontecendo que não aconteciam mais, que não aconteciam no passado. Então, tem que ficar mais esperta e ver se a cabine de vocês já não estão passando já da hora de trocar, tá? A mistura das marcas também eu já falei para vocês, né? A qualidade dos produtos também influencia muito, gente, tá? Vou colocar aqui qualidade de produto. A qualidade de produto, gente. Claro que quando a gente começa, financeiramente, não dá pra gente comprar os produtos de primeira linha, né? Então, vamos trabalhar com produto, talvez, de segunda linha, usando camadas mais finas, tal. Mas a qualidade de produto conta muito. A polimerização conta muito também, né? Que isso também faz as unhas caírem. Unhas não polimerizadas, produto de má qualidade, tá certo? A qualidade do produto, gente, é assim, usar produto de qualidade, o tempo fica menor, o gasto é menor, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o gel é muito caro. Mas, gente, um gel muito caro, quantas unhas você faz? Porque você usa muito pouquinho, mas é muito pouco que você usa. E às vezes, aquele que você paga barato, você consegue fazer 3 unhas, porque você usa muito. Então, tem que ver isso também, né? Às vezes, aquele gel que você pagou caro, você faz milhares de unhas, porque você faz muito, você usa muito pouquinho. A cliente não volta com problema, porque não cai, porque não descola, porque não quebra. A cliente não volta. Então, às vezes, e aí você demora menos para fazer a unha, porque você usando pouco produto,
você se desgasta menos, você tem menos tempo para fazer acabamento, porque usou pouco. Então, às vezes, usar um produto de qualidade ajuda você em inúmeras coisas. Você faz em menos tempo, você usa menos produto, você gasta menos. Então, assim, pensar um pouco nessa questão, às vezes para você, às vezes gastar um pote de um gel ou um produto mais caro, na hora que você senta na mesa, você vê o quanto isso te rendeu. Mas rendeu em tempo, rendeu em financeiramente, rendeu em muita coisa, porque a cliente não volta para reclamar, a cliente não faz, você não tem que refazer antes de fazer a manutenção, você não demora para fazer na mesa, você atende mais pessoas em menos tempo. Então, olha, a gente tem que repensar nisso daí também, tá? Conhecer o tipo de unha também é muito importante. É importante também, gente, aquela coisa que vocês falam bastante do tempo, né? Ah, eu demoro 4 horas, eu demoro 5 horas, eu demoro 6 horas. Isso para vocês também, do gel que vocês usam, da qualidade. Eu acho importante também vocês lembrarem que quanto mais vocês conhecem a técnica, melhor vocês têm o produto, menos tempo vocês vão utilizar. Mas para ajudar vocês nisso também, vocês precisam ter modelos para vocês treinarem e nesses modelos vocês também controlarem o tempo de vocês em cada passo a passo que vocês fazem. Então é importante também vocês anotarem, né? Tipo, olha, o meu passo a passo, colocar num papel o passo a passo com aquela modelo e cronometrar aquele passo a passo. Na segunda modelo, você faz o passo a passo e cronometra também e vê aonde é que o seu tempo tá maior, né? E naquele tempo, você ir diminuindo a cada momento que você faz com aquela modelo. Isso também é uma maneira de vocês poderem diminuir o tempo de vocês também, tá? Além de fazer aquelas 7 modelos que eu sempre falo no curso, faz 7 modelos, faz a manutenção de vocês de 20 dias, 30 dias, 40 dias, para vocês verem como é que tá a unha dessas pessoas nesses tempos. Faz também aquela coisa de fazer passo a passo e cronometrar esse passo a passo, para que vocês vejam aonde é que vocês estão perdendo mais tempo no passo a passo e tentar melhorar nesse passo que vocês estão aumentando, vocês estão mais tempo. Então, qual é o passo? O passo que o cronômetro está dizendo que você está mais tempo. Aí você tentar melhorar naquele passo. E na próxima vez que você tá com a modelo, tentar melhorar aquele momento. E assim você vai diminuindo cada vez mais, tá, gente? Agora eu vou falar para vocês assim. Esses são os maiores assim pontos que a gente pode diminuir aí os descolamentos, tá? Agora eu vou falar para vocês aonde a gente pode diminuir o descolamento na TIPS, tá? Vamos colocar aqui na TIPS. Na TIPS. Quando a gente vai colocar a TIPS, a gente tem algumas particularidades, né? Então, na TIPS, o que a gente pode melhorar para evitar o descolamento, tá? Na TIPS, em primeiro lugar, a unha tem que estar curta, arredondada, são particularidades, gente, que facilita para que vocês evitem ter o descolamento. Não basta chegar lá e coloca TIPS, né? Isso são coisas que são particularidades que vocês podem diminuir esse descolamento, tá certo? Então, quando você for colocar uma TIPS, uma das coisas, primeiro, corta a unha curta, arredonda ela, tá? Deixa ela arredondada. Outra coisa, quantidade
da cola. Toda vez que você vai colocar a cola, não pode ser um pouquinho, uma pincelada, porque senão você vai querer colocar uma força aonde não pode, né? Então, eu vou fazer aqui uma simulação para vocês, tá? Aqui tá uma unha, tá? E aqui eu vou colocar de verde a borda livre, tá? Aqui nós vamos ter que colocar aqui, ó, arredondada e curta, tá? Para evitar o descolamento, porque quando a unha cresce, ela não pode ter esse descolamento para não ter infiltração, tá? Quando a gente vai colocar cola, a quantidade da cola tem que ser um pouco a mais, tá? Porque senão a cola tem que estar aqui, ó. Aqui na borda, certo? Quando a gente vai colocar a cola, a quantidade tem que ser suficiente para que a gente não precisa apertar, tá? Quando a gente vai colocar a tip, outra coisa, ela tem que ser da borda livre para o leito. Então, outra questão. Para colar a tips, para colar, deve seguir da borda livre para o leito. Sem forçar. Então, gente, para tips, primeira coisa, recapitulando, ela tem que ser curta, tem que ser arredondada, a quantidade da cola tem que ser suficiente, não é uma pincelada. Nós temos que colocar a cola mesmo. Tem que ser um tanto suficiente para que a gente não precisa colocar força para colar, tá? Na hora de colocar a tip, tem que ser, a tip tem que vir da borda livre pro leito, tá? Então, ela tem que ir da borda livre pro leito, tá? E não de frente, né? Pegar a tip e colocar de frente, não. Ela tem que vir da borda livre pro leito sem forçar. Por quê? Se a gente forçar, a cola vai sair para os lados e no meio vai ficar sem cola. E a gente vai achar que tá com cola. E aí vai formar bolhas por dentro e vai entrar infiltração, vai entrar água, vai ter infiltração, logo a cola vai se dispersar e aí a gente vai ter a perda da tips também, tá? Então, esses são alguns motivos que a gente tem a perda da tips, né? Primeiro, a borda que não é arredondada. Segundo, quando a cola não é suficiente e aí a gente acaba tendo bolhas aqui no meio e aí tem a infiltração. Terceiro, quando a gente cola a cola e aperta para ter essa cola rápida, né? Tipo, ficar segurando com muita força, aí a cola se espalha para os lados e a gente perde a cola do meio e fica só pelas laterais. Isso faz com que a gente crie bolhas no meio, além de ficar sem a cola na central, no centro, né? E a gente acaba perdendo a tips. Então, tudo isso faz com que a tips seja perdida em alguns dias, né? Então, há o descolamento aí, tá? Então, essas são algumas das coisas que podem acontecer aí e a gente acabar perdendo aí a tips e ocorrendo aí bolhas
para que tenha a infiltração, que a gente possa ter a bactéria pneumônia também, tá? E a gente acabar perdendo aí a TIPS. Muitas das vezes as pessoas têm um preconceito muito grande com a TIPS e, na verdade, a TIPS é um alongamento que tem a mesma durabilidade que uma fibra, que tem a mesma durabilidade que um alongamento feito pelo molde. Então, assim, eu sempre digo que o alongamento, ele feito com produtos de qualidade, com as suas particularidades corretas, ele tem a mesma durabilidade, tá? Então, assim, não existe, eu quero fazer de fibra porque a fibra é mais, dura mais, ela é melhor. Não, gente. Se você não fizer a fibra respeitando as suas particularidades e com produto bom, ela também não vai ser, tá? Então, vamos seguir as particularidades de cada uma delas, que a gente consegue ter aí uma durabilidade, sabendo até que todos os alongamentos têm as suas particularidades, tem um conjunto aí, né, de sequências que a gente tem que seguir e respeitar para que o alongamento seja bom, bonito, durável, né, e fique nas regras corretas, tá? Aqui na TIPS, esses são alguns pontos que a gente tem que respeitar para que a gente não tenha essas perdas aí de deslocamento, de descolamento, né? Se a gente respeitar aí a unha curta, arredondada, colocar uma quantidade correta de cola para não ter bolhas, colar ela colar da borda livre para o leito e respeitar aí sem botar o peso, a gente consegue aí ter sucesso aí sem descolamento, tá certo, gente? Nenhum produto aqui também de preparação, tipo o desidratador e o adesivador, deve ir na TIPS, tá? Ele tem que ser só na lâmina ungureal, porque se ele for para TIPS, a TIPS também vai ficar desidratada e pode vir a ser rachar, tá? Então, os produtos têm que ir só na lâmina, tá bom? E tirar o brilho também é importante tirar o brilho dela, da TIPS, para que os outros produtos, tanto o gel quanto a capa base, consiga aderir na TIP, tá? Usar a cola apropriada, né, que é sempre bom, e de qualidade também, né? E outra coisa que eu acho interessante também é comprar as TIPs com plástico ABS, que são mais maleáveis, tá? E para quem não sabe, o plástico ABS significa que o plástico foi feito somente para fazer aquela TIPs, né? Quando o plástico não é ABS, ele é como se aquela empresa tivesse comprado plástico que já foi utilizado para outras coisas e acabou sendo comprado para fazer aquela TIP também. Quando o plástico é ABS, é um plástico virgem, que foi comprado somente para ser utilizado para fazer aquela TIPS. Então, ele é um plástico que é mais maleável, dá para se trabalhar melhor, tá bom? Então, eu sempre aconselho a comprar o plástico ABS, que é um plástico melhor para se trabalhar, tá bom? Esses são os pontos aí da TIPS que eu acho interessante a gente estar respeitando, tá? Também acho importante alguns pontos para a gente trabalhar na fibra, para que a gente não perca tanto a fibra, né? Em alguns pontos, eu vou colocar aqui para vocês. A fibra, tá? Nós temos a fibra fio a fio e temos a fibra tramada, tá?
A diferença, né? Algumas meninas perguntam para mim, e a fibra tramada é a mesma coisa que a fio a fio? A fibra fio a fio, gente, é a mesma que a fibra tramada, tá? A diferença da fio a fio da fibra tramada é que o fio a fio, ela é um fio mais duro, né? E é um fio bruto, tá? É um fio duro. E a fibra tramada, ela é um fio, é uma fibra que passa por uma máquina, né? Que faz toda uma limpeza e depois ela é entrelaçada, né? Assim dizendo, ela é uma fibra mais entrelaçada, mas é a mesma fibra, tá? E só que assim, a resistência é a mesma, tá? Agora assim. Claro que e todo mundo fala assim, a fibra fio a fio é mais resistente do que a fibra tramada. Não, a fibra tramada e a fibra fio a fio é a mesma coisa, tá? Só que muita gente gosta de fazer a fibra fio a fio e na hora da manutenção, como é mais rápida e mais prática, quando vem ela quebrada ou quando ela vem trincada, na hora da manutenção, faz ali o conserto com a fibra tramada, que ela é mais fácil, né? Então ela é quadradinha, ela é toda mais rápida, então acaba cortando ali e põe a fibra tramada para fazer o conserto, tá? Então essa é a diferença da fibra tramada com a fibra fio a fio, que ela é passada por uma máquina e acaba fazendo toda aquela limpeza e acaba ficando mais macia, não é tão dura e acaba sendo uma fibra entrelaçada, tá? E para fazer a manutenção, ela acaba sendo mais rápida pela maneira de trabalhar e acaba sendo utilizada mais na hora de fazer a manutenção, que a manutenção para fazer com fio a fio, ela acaba sendo mais demorada. Então as pessoas trabalham mais para fazer a manutenção com a fibra tramada. Faz a fio e na hora de fazer a manutenção, quando ela vem quebrada ou quando ela vem trincada, acaba fazendo desgaste lá e acaba colocando pedacinhos de fibra tramada, tá? Mas dá na mesma, só que ela é mais rápida e acaba colocando ali acaba deixando ela um pouco mais, quando se coloca ela ali no meio, principalmente na área do ponto de tensão, ela acaba ficando um pouco, como ela está reforçada na hora da manutenção, ela acaba ficando um pouco mais forte, mas isso não significa que ela é mais resistente que a outra, porque não é. É que ela, na hora da manutenção, coloca um pedacinho a mais, ela acaba ficando mais resistente, mas isso não significa que a outra não é resistente, né? É que na manutenção acaba colocando ela e ela acaba dando um reforcinho lá, tá? Então, assim, acaba deixando a unha um pouco mais reforçada quando se põe a fibra tramada na manutenção para fazer consertos e dura um pouquinho mais a manutenção, né? De 20 em 20 dias acaba ficando um pouco mais de 30, por aí, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Só que tem gente que gosta de trabalhar mais com a fibra tramada do que a fio, acha mais fácil também trabalhar nela, mas cada uma trabalha com o que acha melhor, mas é a mesma coisa, e tem gente que trabalha com as duas, põe a fio e faz manutenção com a tramada, tem gente que só usa a tramada e tem gente que usa só fio a fio, tá? Isso vai de cada profissional também, tá? E, gente, é isso. Agora, o negócio também é estudar, é praticar, é continuar vendo os vídeos são vitalícios para isso, tá? É para estar sempre se atualizando, sempre estudando, né? E para estar sempre evoluindo, tá? As unhas é aquilo, a maneira de fazer, a maneira de limpar, a higiene, né? Na hora que tá passando os produtos, evitar pegar em celular, evitar mexer no cabelo, evitar ficar mexendo nas coisas, né? Porque tudo isso contamina,
tudo isso é coisa que gruda, então tudo isso é evitar também, tá certo? Porque às vezes a gente tá passando lá o desidratador, aí a pessoa vai lá mexer no celular, aí passa o adesivador, aí gruda ali no cabelo. Então, é evitar tudo isso também, tá? Quando a gente está fazendo as nossas unhas, o momento é de estar fazendo as unhas, é a higiene, né? É estar ali focado, é não parar por nada, e a gente é que está ali comandando aquele momento, porque é o seu trabalho que está em jogo, né? E misturar produto para mim é aquilo lá, né? Tipo, eu vou misturar isso no gel, eu vou fazer colocar fibra aqui, vou misturar aquele pozinho ali. Então, gente, tomem cuidado com isso também, porque essas misturinhas também não é legal. Existem produtos hoje no mercado que faz esse papel, né? Então, você quer para fazer uma manutenção, você quer fazer com um gel que já contém na composição a fibra para deixar a unha já fortinha. Então, olha, a Cútil tem um gel desse que tem na mistura ali, como é que eu digo? Fibra misturada na própria composição. Então, vai lá e compra. Você quer um produto assim, vai lá no mercado, pesquisa se existe, evita ficar fazendo mistura, evita ficar usando produtos misturados, porque a gente já trabalha com esses tipos de produtos químicos, é muita química misturada, evita misturar mais ainda, tenta usar sempre da mesma linha. Então, assim, evita ao máximo inventar, né? Porque a gente já trabalha com produto químico. Se a gente ficar inventando coisa, a gente corre riscos aí de não dar certo, né? Então pesquisem, leiam, né? Vejam a fonte que vocês estão estudando, vejam a fonte que está certa ou errada, né? Tomem cuidado, tá certo? Eu vou deixar aí também, junto com esse vídeo, algumas fotos também e algumas fotos da unha para que vocês estejam atualizados aí com algumas explicações que eu dei, tá certo? E espero que com esse vídeo vocês estejam, que clareiem um pouco a mensagem aí de algumas coisas que eu possa explicar para vocês melhor sobre o descolamento da unha, o que fazer para não descolar, o que fazer para não cair, né? Que eu acho que no começo da profissão sempre tem esses pequenos detalhes aí, né? E vamos tentar fazer com que com essas ideias e esses pequenos itens que eu passei, a gente consiga aí evitar acontecer, tá? Prestar atenção aí nas coisas que eu passei, cabine, higiene, gel, produto de qualidade, né? Particularidades de unha, né? Respeitar, conhecer a unha que está trabalhando, os produtos, né? Enfim, para gente evitar acontecer essas coisas aí, tá? E conhecer bem cada uma das unhas, né? E conhecer também, fazer a ficha aí das clientes para conhecer o histórico de cada cliente de vocês também é importante, o que usou, o que não usou, né? Ver direitinho e tomar um pouco de cuidado aí com cada cliente de vocês, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí, um bom trabalho, sucesso aí no caminho de vocês, tá?